Portugal caracteriza-se por resultar de um somatório de culturas que, com as suas semelhanças e diferenças, permitiu a existência e o desenvolvimento de várias técnicas culinárias. Além disso, historicamente, a Península Ibérica foi influenciada em maior ou menor grau por diferentes povos, como é o caso da influência romana e árabe após séculos de permanência. Outro fator fundamental e de grande relevância para a cozinha portuguesa é a sua posição geográfica, com climas e paisagens muito diferentes. Dos peixes aos ensopados, da variedade de raças bovinas, aos queijos, do bacalhau aos enchidos e fumeiros, Portugal apresenta um conjunto de técnicas e produtos locais que permitem associar de imediato a gastronomia à terra. Convém relembrar também a tradição vitivinícola, presente em quase todo o país, bem como a qualidade do azeite produzido também em Trás-os-Montes, e ao caso das amêndoas de Torre de Moncorvo. Todos estes elementos compõem um panorama que combina qualidade, variedade e tantas possibilidades quanto os estudiosos de gastronomia se debruçam sobre o tema. Neste programa de Mãos Dadas, vamos conhecer um pouco melhor a gastronomia portuguesa, com um foco na gastronomia transmontana. Para isso, temos connosco uma prestigiada estudiosa de gastronomia portuguesa, Olga Cavaleiro, socióloga de formação com mestrado em História da Alimentação e professora e investigadora na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e de Lamego. Venha connosco de mãos dadas escutar esta saborosa entrevista. Gastronomia, uma viagem pelos saberes e sabores. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ocão. Hoje, neste programa da terceira temporada, vamos estar à conversa com Olga Cavaleiro, socióloga de formação com mestrado em História da Alimentação. É professora e investigadora na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e de Lamego. Ora, agradecemos desde já ter aceito o nosso convite, Olga, para estar aqui com a Associação de Pais do nosso programa de rádio de Mãos Dadas. Mas, uma vez que os nossos ouvintes ainda não o conhecem, solicitamos que faça uma breve apresentação aos nossos ouvintes. Não se importa? Sim, claro. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui hoje também e para poder falar um bocadinho daquilo que é o meu conhecimento. Basicamente, eu sou de Tentugal, por isso sou beirã. O berço do meu sabor é Tentugal, mas, no entanto, afirmo-me como uma pessoa que gosta muito de viajar e, sobretudo, viajar por Portugal e conhecer bem o meu país, e por isso tenho um bocadinho de mim em todos os recantos deste país e tenho um bocadinho de cada região também dentro do meu coração. De facto, comecei pela sociologia, que foi importantíssima para eu poder perceber que cada questão tem sempre o seu contraditório e é muito importante nós fomentarmos isso na nossa juventude e na nossa maneira de pensar, e portanto a sociologia abriu-me para o mundo, mas depois encontrei na história da alimentação, na história e cultura gastronómica, o meu canto, digamos assim, o meu conforto, aquilo que eu gosto de fazer, e por isso, depois até de ter feito outro tipo de formação, acabei por fazer o mestrado em História da Alimentação, o que me levou por este Portugal gastronómico, a gastronomia portuguesa e as cozinhas regionais, e tive a oportunidade de cartografar muitos dos nossos produtos e de ter um contacto direto e de ter que conhecer e de ter que investigar, em ter que mergulhar naquilo que é a singularidade de muitos dos nossos produtos, do receituário regional, que é uma das minhas paixões,
E sobretudo perceber que afinal que linhas unem este nosso Portugal, ou seja, nós gostamos de sempre de afirmar aquilo que é a especificidade de cada região, e cada região tem um bairrismo muito forte e tem uma forma muito, muito aguerrida de defender aquilo que acham que são as suas práticas alimentares, mas a verdade é que depois, para quem a estuda, como eu estudo, acaba por perceber que a nossa identidade gastronómica portuguesa é mesmo muito maior que a soma das partes, e é exatamente essa abrangência que acaba por ser tão interessante. E depois apaixonei-me mais do que o receituário e até, neste caso, os produtos, acabei por me apaixonar literalmente pelo património imaterial, ou seja, pela cultura que tem associada. Quando normalmente nós falamos de cultura gastronómica, misturam-se aqui muitos conceitos, e a cultura gastronómica é desde a forma como nós comemos, o que comemos, como produzimos até, como domesticamos os animais, enfim, tem todas estas questões por detrás, mas depois tem a forma como até nos relacionamos com a alimentação e como nos relacionamos com o universo e com as divindades, e essa é uma parte linda de morrer, ou seja, a cultura por um lado e a paisagem por outro, a geografia que nos dá colo, que dá o substrato, que define aquilo que somos, e depois a cultura, que nós mostramos aquilo que definimos na paisagem e na alimentação. E já me alonguei na apresentação. Nós vamos ainda esmiuçar um bocadinho mais e perceber qual foi este clique, ou quando é que foi este clique, se é que o houve, em relação à gastronomia e à história da alimentação numa primeira fase. Uhum. Como é que surgiu assim esta vontade? Bem, primeiro porque eu sou filha de pasteleira, e por isso eu, quando olho para a minha infância, eu sinto que aquilo que me marca é o branco das paredes onde se fazia a massa do pastel Tentugal, onde se faz ainda hoje, a casa ainda lá está, e tem exatamente a mesma função. E lembro-me daqueles lençóis esticados, e dormi muitas cestas porque a minha mãe estava a fazer a massa e eu era miúda, pequenina, e inclusive numa das vezes até a minha mãe estava a puxar a massa, porque aquilo tem um processo muito interessante, é puxada sucessivamente até ficar com cerca de 30 metros quadrados, e eu numa das vezes levantei a massa e enfiei-me por debaixo da massa, estraguei aquele bolo, mas lembro-me disso, e por isso a gastronomia, isto não é clichê, mas é verdade, acompanhou a minha vida, modelou muito aquilo que eu sou, e numa primeira análise acabei por interessar-me de uma forma muito intensa pela história das pasteleiras de Tentugal, porque sempre eu tenho um mote que é as mãos por detrás das receitas. A comida faz sentido, e a alimentação faz sentido não pela comida em si. Isso é bom para nós estarmos entre amigos, obviamente, e para comermos, mas para mim o que me deixa sempre mais agarrada à gastronomia são as pessoas que estão por trás dela, não é? E por isso reflete-se muito depois nos meus trabalhos e na forma como eu entendo e transmito essa gastronomia e essa cozinha. E o que é certo é que o pastel, para mim, tem uma importância grande, porque cresci ao lado dele, acompanhei e fui responsável até pelo processo de certificação da indicação geográfica protegida do pastel Tentugal, que digo eu que já fiz tantas coisas diferentes na vida, mas essa foi a minha maior conquista até hoje. Mas depois trabalhar as histórias das pasteleiras, embrenhar-me naquele fado, basicamente, não é? Naquele mundo de virtudes e de misérias que é a vida de cada um de nós, porque temos todos felicidades e temos depois coisas que correm menos bem, e aquilo transformou-me, e eu queria saber mais e mais e mais, e queria sempre saber mais, e ia atrás das senhoras, e tenho histórias fantásticas sobre isso.
coisas que aconteceram porque tinham que acontecer naquele dia, porque no outro dia já não aconteciam, e depois comecei a transpor isso para o resto do país, até a forma como eu depois era convidada para falar, ou para ir trabalhar, ou para investigar, ou para realizar um trabalho, porque ultimamente tenho estado muito implicada e sou responsável por várias cartas gastronómicas. Neste momento estou a fazer a terceira, para além de outras publicações que vou fazendo. O que é uma carta gastronómica? Pois, uma carta gastronómica nós temos muitas já pelo país, algumas, não temos muitas, temos algumas, e digamos que, como todos os conceitos, é um conceito evolutivo no tempo. Se calhar a carta gastronómica que se fez já há 20 anos, a primeira que surgiu, que foi a do Alentejo, era uma coisa bastante mais simples, mas já com uma inventariação daquilo que eram as receitas e a tentativa de percebermos quais é que seriam as mais antigas ou as mais recentes, porque é que aquela alimentação é daquela maneira, enfim, uma tentativa de que eu depois tenha a minha versão, não é? Cada um acaba por ter a sua, e uma carta gastronómica para mim, e nós temos, portanto, eu penso que teremos 4, 5 e depois as outras são as minhas. E aquilo que eu posso dizer que é uma carta gastronómica é basicamente nós percebermos uma coisa muito simples, que é que ainda hoje estive a dar aulas aos meus alunos de cozinha, e é o objetivo é nós percebermos porque comemos o que comemos, não é? E como comemos, não é? É da antiguidade clássica uma frase que parece também um daqueles chavões que toda a gente utiliza e ninguém sabe de onde é que veio, mas nós sabemos de onde é que veio. Plutarco, um grego que, enfim, trabalhava para os romanos depois da ocupação da Grécia, e ele escrevia que diz-me o que comes e dir-te-ei quem és. E depois outros pensadores mais recentes dizem: diz-me onde comes, como comes, e eu dir-te-ei de onde és, que Deus adoras. E no fundo isso é visível numa carta gastronómica, ou seja, depende muito da forma como nós utilizamos. Eu tenho uma metodologia muito própria, que de facto é muito intensa, vai ser apresentada agora no início de julho, a maior que eu fiz, que é enorme mesmo, mas que me deixa mesmo muito feliz, porque tem essas dimensões todas, e dimensões que até os próprios de lá não se tinham apercebido, porque uma oração do pão, por exemplo, pode estar e deve estar, não é? Um ritual de oferta, por exemplo, ao São Sebastião ou outra divindade, ao São Gonçalo, também deve estar. A forma como nós produzíamos também deve estar, porque existe uma lógica e nós só compreendemos. Às vezes andamos aqui a dizer que comemos todos o quê? Comemos pão de trigo. Pão de trigo hoje, porque o temos e porque temos as padarias. Há uns anos atrás, há séculos atrás, há 500, há 600 anos, até porque os cereais, nós somos basicamente comedores de pão, somos de uma herança mediterrânica no mais puro sentido, que é o nosso substrato alimentar, o nosso conduto era feito de pão, e esse pão, o cereal que se comia dependia do sítio onde nós estávamos. Se estivéssemos em altitude não iríamos comer trigo. Não iríamos comer trigo, não iríamos comer se calhar milho, se estivermos a falar de altitude naquilo que são os 1000 metros, os 800 metros, os 750 metros, que aliás, muito da ocupação do território fez-se a esse nível, precisamente por uma série de razões que tinha a ver com evitar o perigo, e nós, quando estamos a uma determinada altitude, nós produzimos de uma maneira. Quando estamos no vale, produzimos de outra maneira. Quando estamos regadio, produzimos de uma maneira, em sequeiro já produzimos de outra. E uma coisa tão simples como perguntar: mas quando é que semeava o milho? Depende. Se fosse o sequeiro, eu começava mais cedo. Os de regadio, tinha que secar a terra para depois eu poder fazer o milho. E, portanto, o milho do monte dava depois ou o terreno do milho do monte dava para depois fazer ainda outras coisas, mas o de regadio já não dava, porque entretanto passava o verão, e neste caso estamos a falar de um cereal de verão. Portanto, todas estas questões fazem parte de uma carta gastronómica, e eu sou
Enfim, um bocadinho apaixonada, vamos dizer, para não dizer obcecada, por perceber essas diferenças que depois dão-nos o caráter do povo. A têmpera de uma comunidade, o seu caráter, tem muito a ver com aquilo que comia, a forma como tinha que vencer a adversidade, como tinha que vencer a fome, porque a fome é uma pergunta a que poucos sabem responder. Não é? A arte culinária depende muito dessa graciosidade na resposta a esta pergunta. E a verdade é que a forma como as comunidades respondiam a essa pergunta é muito diferente. Uns faziam um enchido e punham-lhe um bocadinho de canela e açúcar, porque havia razões para o fazer, porque estavam num clima quente e com certeza precisavam de conservar, mais do que o tempo normal, não é? Só esta questão do tempo dava história para uma conversa, porque o tempo, quando nós estamos a comer o tempo, eu fico sempre sensibilizada como nós comemos tempo. Quando nós estamos a comer uma morcela, estamos a comer o tempo preciso da morcela. Ela não aguentava mais, não vale a pena, a não ser que a congelem. De resto, ela não consegue ir além daquele tempo. Mas o tempo de um queijo com um ano de cura, o tempo de um melão que chega ao Natal, o tempo de uma maçã que chega à Páscoa, é o tempo à arte culinária, porque a arte culinária não é só a arte da transformação por via do fogo, por via da panela. Há muita arte culinária que não precisa de panela. É a arte culinária, por exemplo, da preservação da fruta, que é uma coisa que nós perdemos completamente estupidamente, não é? Eu digo estupidamente porque nós não, ainda hoje falava nisso aos meus alunos, nós só descobrimos a marmelada por uma razão muito simples. É que não conseguimos comer marmelo cru. E, portanto, fomos obrigados, dentro daquilo que era o que tínhamos, olharmos para os marmelos e dizer: o que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu vou fazer contigo? O que é que eu vou fazer contigo? Eu tenho que te comer. Mas não sei como, porque assim sabes mal. E deixas-me aquela sensação de cortiça na boca. Adstringente, não é? E então, como é que vamos ultrapassar esta questão? Mas isto é que é maravilha. É nós percebermos que a marmelada aconteceu por um acaso da fruta não ser a melhor. Exatamente. E depois entramos no domínio das receitas, e as receitas são coisas fantásticas. As receitas unem gerações. E explorar isso nas cartas gastronómicas é das coisas mais maravilhosas que pode haver. Mais lindas. As alterações dessas mesmas. Completamente. Acompanha a alteração de uma família, acompanha a alteração e as mudanças da comunidade, acompanha as mudanças de um país. Hoje o exercício que eu fiz com os meus alunos é: começámos no século XV e cada grupo fez uma receita até ao século XX. E nós fizemos esse exercício e no final eles próprios: professora, isto compreendemos hoje tanta coisa. Porque a mudança da receita e a forma, e como nós conseguimos transformar uma receita, por exemplo... Exatamente, era isso que eu lhe ia pedir. Dê um exemplo para os nossos ouvintes perceberem. Por exemplo, exato. Vamos pensar num exemplo que é muito simples e que ilustra muito bem, que é a caldeirada. Conhece, eu até já falei desse assunto. A caldeirada, e depois dou outro exemplo de forma diferente, que é: a caldeirada começa por ser uma coisa completamente diferente daquilo que nós temos hoje. Que era, nós tínhamos a caldeirada, que basicamente era o aproveitamento dos peixes menos nobres. Portanto, os pescadores vendiam o peixe de posta, sendo que ficavam com os rabos e com as cabeças. E por isso a caldeirada era basicamente utilizar a cabeça e o rabo. A cabeça, por um lado, era uma bênção, eles poderem utilizá-la porque ficavam com os sucos todos da cabeça do peixe, não é? Mais saborosa, exatamente. E o rabo, enfim, era o menos bom porque era a parte mais seca, mas contrariava uma coisa com a outra. E onde é que estava o verdadeiro sabor? Naquilo que era o suar daquele peixe, daquela cabeça, com os suspeitos do costume, que é, quais são os suspeitos do costume? Que é o azeite, o alho, a cebola, o louro e a salsa. Mais erva ou menos erva, a coisa conta-se desta maneira. E o suar do peixe fez com que esta coisa da caldeirada tivesse um sucesso grande, porque era melhor do que comer a cabeça cozida ou o rabo cozido.
Portanto, era quase um aproveitamento, mas era um aproveitamento com sabor. Ou seja, os nossos antigos a pensarem como é que eu posso dar sabor a isto tudo. O que é que aconteceu? No século XVI, nós temos a graça de receber um conjunto de produtos que vêm da América do Sul, nomeadamente o tomate e o pimento. E primeiro desconfiamos muito do pimento e do tomate, em princípio. Achamos que o tomate também o comemos de forma errada e depois não... Porque uma coisa é ter o produto, outra coisa é saber consumi-lo. Saber consumi-lo, que é uma coisa que nós ainda hoje não percebemos muito bem, não é? E então, com o tempo, e imaginem que este tempo demorou 3 séculos. É uma coisa muito interessante. Eu gosto de pensar isso, que é como é que um produto que era tão utilizado nos seus países de origem, depois chega a outro local e demora 3 séculos a entranhar-se na nossa alimentação. Portanto, e o tomate, no final do século XIX, estava a ser utilizado. E tinha entrado no tinha país entrado no século XVI. XVI. Depois estamos a falar que, por exemplo, o pimento, nós nunca nos ligamos muito ao pimento por uma razão. Basicamente, nós não lhe encontrávamos... Isto é uma coisa engraçada. Nós não lhe encontrávamos... Piada. Então, mas porquê é que nós queremos o pimento quando temos a pimenta? Exato. Trazíamos lá da Índia. Exatamente. Nós tínhamos a pimenta. A nossa matriz de sabor era a pimenta. Portanto, se nós tínhamos a pimenta, ainda mais porque o pimento, as pessoas também muitas vezes não sabem isso, mas nós temos o pimento, que é o pimento doce, Exato. que é o que nós normalmente utilizamos em Portugal, que dá depois origem ao pimentão, ao chamado colorau, ou coradinha. Pronto, também tem este nome, porque só dá cor, não dá sabor. Não é? E nós tínhamos a pimenta que dava verdadeiramente sabor. Não víamos necessidade daquela coisa chamada pimento, que ainda por cima era doce, não tinha um sabor característico, portanto, não quisemos abdicar do pimento. Já os espanhóis ligaram-se à versão picante, não é? Que faz depois o chamado queimoso, piripiri e por aí adiante. E então, é muito interessante perceber que isto é uma coisa muito gira, porque, por exemplo, nas zonas portuguesas que estão ligadas à fronteira, já se utiliza aí. As zonas raianas. Exatamente, as zonas raianas são zonas lindíssimas, pela promiscuidade entre culturas. Geográfica, exatamente, e cultural. E então, a caldeirada foi evoluindo e hoje, se nós perguntarmos, seja uma criança, seja um adulto, o que é que tem uma caldeirada, eles não têm problemas nenhum em dizer. Então, tem peixe, tem batata, tem pimento e tem tomate. Nós temos é que pensar que o tomate, o pimento e a batata entram tardiamente, ou seja, inícios do século XX, finais do século XIX. Portanto, estamos a falar de 3 séculos de diferença. E isto faz com que seja muito interessante perceber essa evolução e perceber como é que nós caminhamos sempre em direção ao sabor. Por isso é que eu digo que a fome é uma pergunta a que nem todos sabem responder, não é? E depois temos outra coisa interessante nas receitas, que é a forma fantástica, incrivelmente fantástica como elas se mantêm. Vamos pensar no arroz doce. Tem para aí 1000 anos. E como é que uma receita se mantém 1000 anos ativa no nosso palato? Porque eu poderia dar muitos exemplos de receitas que desapareceram. Desapareceram, nós deixámos de lhe achar piada, aquilo mudou, já ninguém se identificava. Uma delas, muito óbvia, é o manjar branco. Mas quem é que quer comer manjar branco quando aquilo é peito de galinha, macerado, ou peito de lagosta, Lagosta? Mas é depois doce. Ei. Aí é que está, é a mudança da mentalidade ou do gosto medieval para um futuro que começa a ser de modernidade. Nós, no medieval, ainda hoje os meus alunos fizeram uma galinha morisca. E o que é que tinha a galinha morisca? Hoje realmente foi um dia incrível, para eles e para mim. A galinha morisca tinha, para já, uma quantidade enorme de especiarias, porque usar uma especiaria era um sinal de riqueza, portanto, bora lá afogar a ostentação. E depois usava-se a canela e o açúcar no salgado. Ou seja, e ainda temos hoje uma reminiscência disso. Um resquício, vá. Que é aquelas tortas de penafiel. As tortas de São Martinho. Que é carne e depois tem açúcar e canela. Isso é uma reminiscência. Imaginem, essa receita sobreviveu, estão a ver, 500 anos. No mínimo.
E isso é que me deixa sempre espantada. Como é que as receitas sobrevivem, passam o crivo do tempo, passam gerações e nós deslumbramos-nos sempre que as comemos. Nós fizemos esta semana lá na escola o trisavô do pastel de nata e depois o avô do pastel de nata. Pronto, e depois até estávamos ao telefone com a minha mãe e a minha mãe deu já, sei lá, nem é o avô, nem a mãe, talvez seja a mãe do pastel de nata, vá, que já é uma receita diferente daquela que os miúdos hoje fazem. E nós chegamos à conclusão que o pastel de nata é realmente uma receita especial. É esta sagração das receitas, como é que elas se mantêm e mantêm e mantêm, e nós não nos fartamos daquilo. Sempre que está um pastel de nata ao nosso lado, nós, como é que eu não vou comer? Não é? Não é? É como é que eu não te vou comer? Mas como é que o pastel de nata conseguiu entrar assim dentro de nós e foi muito óbvio. Foi muito óbvio. Estou a ver aquela crostazinha por cima. Exato. Nós, quando vimos aquela crostazinha, nós ficamos doidinhos. É só verdade. É que os pastéis de nata ao trisavô não tinha a crosta, porque era era do período medieval. E nem tinha o limão, não se utilizava muito o limão para matizar, usavam-se outras coisas. E não tinha aquela crosta. Mas dos do século XIX já tinham. Então, os miúdos todos comeram os do século XIX, ficaram os do século XV. E estão a perceber porque é que a nata na sua pesquisa consegue chegar lá atrás à origem das coisas. Sim. Pois, a ideia é exatamente essa, ou seja, nós quando estamos a pesquisar e quando eu ando, eu já trabalhei 30 concelhos nas Beiras e 8 no Minho, e realmente o meu objetivo, e depois outros que trabalhei, não tanto por publicações que surgiram, mas o objetivo é precisamente, não é que haja, por exemplo, uma sacralidade nessa antiguidade, não há. A minha avó fazia um arroz doce muito bom que eu comia dentro do pão, porque lá está, não era sobremesa, era conduto. Explica lá o que é conduto aqui para os nossos ouvintes. Então, conduto era aquilo que dava a substância, não é? A substância, como diziam antigamente, não é? Como davam, assim, nós comíamos o caldo, a sopa é uma coisa, nós hoje temos uma lógica diferente alimentar. A sopa propriamente dita, era o bocado de pão que se punha, que se ensopava. Isso é que era a sopa. As sopas eram isso. Os caldos eram a nossa matriz, que tem depois a ver, imaginem só, com uma questão que é com o feudalismo. Mas não vou explicar porque senão esgotamos o tempo. Mas é muito interessante. Vamos fazer outro programa, estou a ver. É muito interessante perceber que o conduto que a minha avó fazia o arroz doce, que não tinha leite, porque o leite não havia, então punha-lhe água com muito limãozinho e ficava depois aquele arroz vidrado, e eu, para além de parecer que estou a vê-la a depenicar o pão e a dizer, Olga, queres um bocadinho? E eu estou a sentir aquele sabor na boca, que é bom, acreditem, mas não é o com leite nem é o caldoso, mas lá está, isso também é bom. Mas o que é interessante é nós podermos perceber as diversas etapas de uma receita, porque eu consigo ficar enamorada por uma receita como esta da minha avó, mas adoro o arroz doce da minha mãe e adoro outros que eu conheço pelo país que já são diferentes e que por um motivo ou outro me seduzem, sobretudo porque as receitas não acontecem no vazio, acontecem sempre dentro de uma vontade de satisfazer, sobretudo a doçaria, e isso leva-nos por outros caminhos, que é porque é que a doçaria é como é, não é? E portanto... Mas aqui há uma questão, é assim, Portugal caracteriza-se por resultar de um somatório de culturas, basicamente, sim. Vamos por assim, exato. Genericamente. E, Olga, como é que isso influenciou a gastronomia do país? Podes explicar aqui aos nossos ouvintes? Sim, de uma forma muito rápida. Muito resumida. Muito resumida. Bem, em primeiro lugar, nós somos um cantinho, somos a Península Ibérica, e fomos poiso para alguns
povos e, sobretudo, tivemos aqui alguns que depois também consideraram que o nosso país, o nosso território, nem sequer podemos falar de país, porque não existia à época, era um bom ambiente para se poder produzir alguns dos produtos que fazem parte, neste caso, da cultura gastronómica do Mediterrâneo. Estamos a falar, por exemplo, do trigo, da vinha, do olival. Tínhamos uma costa fabulosa, coisa que, por exemplo, aos gregos, aos cartagineses, aos fenícios e depois aos romanos, que foi a civilização que mais influência teve sobre nós, acabámos por receber toda essa influência. Por outro lado, sabemos que, e as pessoas não estão preparadas para isto que eu vou dizer, mas é muito, mas mesmo muito verdade, andamos a vender a história de que somos resultado da influência mediterrânica, sem sombra de dúvida que o somos, e somos isso aí até à raiz dos cabelos, mas nós não seríamos aquilo que somos se não tivesse sido a influência árabe. Eu poderia dar aqui uma lista muito grande mesmo. E depois outra importância grande, que é a influência dos povos do Norte. Portanto, nós somos muito continentais por um lado, mediterrânicos por outro, e atlânticos. E eu acho que a perspectiva atlântica também fica sempre aqui um bocadinho macerada no meio do resto todo, porque é evidente, porque a própria cultura gastronómica do Mediterrâneo é uma cultura de camadas. E às vezes as pessoas não percebem isso, não é? Mas nós somos basicamente o somatório de todas estas influências que depois resultaram em quê? Numa cultura que, até determinada época, era muito europeia. Ou seja, nós não poderemos dizer, por exemplo, quando falamos de cozido à portuguesa, temos a ideia de cozido à portuguesa. Bom, mas temos pratos semelhantes em países europeus, que estão muito relacionados, e demoraria-me tempo a explicar porquê, mas estão muito relacionados, por exemplo, com o sistema político que nós tínhamos, que era o feudalismo. O feudalismo determinou muito aquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto comemos, o que comemos. Faça-nos aí a pontezinha, deixou-nos aqui com a bolinha atrás da orelha. É um bocadinho complexo, mas eu vou só dizer, a terra não pertencia a todos. Exato. E, portanto, aquilo que era o espaço do Senhor tinha que ser trabalhado e o usufruto era praticamente para ele, não é? O que é que restava? O que estava na horta. E o que é que estava na horta na época? Não tínhamos cá cenouras, nem coisas dessas, nem rabanetes, nem coisas assim. Tínhamos o quê? As couves. As couves altas que iam dando sempre, não é? As couves altas, a couve galega. E, basicamente, o caldo fazia-se disso. Nós não tínhamos feijão até o século XVI. Consegue imaginar isso? Não tínhamos feijão. Tínhamos, sim, grão de bico, mas o grão de bico é muito tramado de se produzir. Okay? Tínhamos o tremoço. Tínhamos as lentilhas, que por algum motivo nós também nos afastámos das lentilhas. Tínhamos o xíxaro, por algum motivo nos afastámos do xíxaro, porque o xíxaro é muito, portanto, como é que se diz? Nutritivo. É nutritivo, mas provoca muitos gases, portanto, sim, agora sim, flatulento. Sim. Provoca muita flatulência. E nós afastámos-nos do xíxaro porque então, se tínhamos uma coisa que não nos provocava aquilo, não é? Que não nos provocava essa indisposição, então quando começamos a ter feijão, é uma revolução absoluta, quando nós entramos no século XVI e recebemos o milho. O milho mudou a nossa vida. Porque atrás do milho vieram imensas coisas. Nós tornámos-nos felizes, quase, atrevo-me a dizer. E aumentámos e duplicámos a população precisamente porque era um cereal de crescimento mais rápido, portanto, de crescimento mais rápido não, de ciclo produtivo mais curto, 4 meses, enquanto que o trigo ou o centeio eram 9. Era um cereal de verão, era um cereal de maior rentabilidade por espiga, digamos assim, e depois porque tinha outros produtos associados. Por dentro do milho cultivava-se o feijão e as abóboras. Tenho uma fotografia aqui no meu telemóvel de uma produção que eu ainda encontrei assim, há 8 dias atrás. De junção das duas. Falávamos aqui no milho, nos cereais, agora relativamente ao pão, está ou não suficientemente valorizado atualmente? Como é que podemos enquadrar a nossa gastronomia? Está ou não está valorizada?
Pois, eu sou muito crítica em relação a isso. Acho que nós somos herdeiros desta cultura do pão. O pão é uma coisa fantástica. Nós nem sequer exploramos a quantidade de pães que tínhamos, os terçados, os miados. O que eram os terçados? Os quartados. Eram com várias misturas. Tinha trigo, tinha centeio, tinha aveia, tinha cevada, tinha o que as pessoas que tinham em casa, basicamente. E, portanto, a diversidade alimentar e de sabor. Até porque, por exemplo, a cevada consumia-se entre o abril e o maio, porque acabavam os cereais e enquanto não vinham os novos, exato, porque depois os outros vinham em junho, e então a cevada fazia-se esse pão. E as pessoas dizem-me, quando eu pergunto, as pessoas dizem-me, mas olha, era um pão escuro. Até costumavam dizer, chamam-me rabuda, mas em maio dou a minha ajuda. O que é certo é que, sabe uma coisa, tenho saudades desse pão. E eu disse, porquê é que nós temos saudades deste pão? Porque nós estamos a entrar na monotonia alimentar e deixamos que o pão desaparecesse injustamente da nossa gastronomia, quando ele era uma riqueza, não só pelos ensopados, pelas sopas, pelas papas, que é uma coisa que hoje está a ser revitalizada, pelas açordas, pelas migas, e nós precisamos de trazer o pão para o centro da mesa e não ver no pão um elemento incómodo que está ali, que é posto quase por favor e sai da mesa tal e qual como entrou. E sobretudo porque também já não tem qualidade, ou seja, precisamos aqui de qualificar as nossas padarias, de rever a forma como utilizamos o fermento, como utilizamos os cereais, porque os cereais são normalmente de fraca qualidade, e nós precisamos de ser, e hoje já existem alternativas. Há produções em Portugal que se preocupam em fazer, não direi, eu não gosto desta questão do antigamente, porque o antigamente nem sempre é bom e nós evoluímos e etc. Mas podermos escolher entre cereais não manipulados geneticamente, podermos escolher. Eu tenho na minha mochila aqui 4 qualidades de milho que são completamente diferentes uns dos outros e que, se nós comermos, eu no outro dia por acaso comi pão feito por uma senhora que fez para mim, e que, para mim não, para um grupo, e que fez o pão, a broa, neste caso feito com esse milho, e eu disse, mas isto está tão saboroso. Era o milho é escuro, é um milho avermelhado não, alaranjado e raiado, porque depois há um alaranjado que não é raiado e depois há um vermelho, enfim, há muitos. E nós podermos descobrir, e todos os projetos em que eu estou envolvida procuram revitalizar essa parte. Portanto, os meus projetos nunca são só de investigação, é depois de provocar mudanças na forma como nós também encaramos a alimentação e o modo como nós olhamos aquilo que é o nosso futuro alimentar, porque é uma tristeza a forma como nós comemos. Nós comemos todos os dias a mesma coisa, comemos todos os dias o mesmo pão, não é? E depois ficamos super deslumbrados com alguma coisa que comemos num sítio qualquer e que achamos, nós poderemos ter isso. E se calhar até temos, não é? Se calhar Olga, até temos. Mas a questão precisamente indo encontrar isso, Olga, concorda que estamos a perder alguma da nossa riqueza gastronómica? Concorda com isso? E depois, se concorda, pode dar-nos alguns exemplos? Sim, nós estamos a perder muita da nossa riqueza gastronómica por pressão, primeiro por pressão de um urbano que cada vez atinge, junto das áreas do litoral, é uma pressão urbana que acaba por atingir a parte rural e que massifica e que acaba, se nós formos falar, por exemplo, na questão do pão, nós percebemos que em todo lugar agora, seja ele pequeno ou grande, temos um sítio de pão quente e que o pão é quase todo ou congelado ou é de farinhas já corrigidas, que é somente fazer ali uma junção, colocar Basta mais... juntar água, juntar um melhorante, juntar produtos químicos que vão garantir que o pão fica estaladiço, mas é na hora, porque depois perde o fermento e etc. E por isso nós estamos a perder muita dessa nossa cultura gastronómica, infelizmente, junto à área litoral. Na parte mais interior do país, nós perdemos, sobretudo, por uma incapacidade
de se poder promover devidamente, e a promoção não é fazer um festival. Isso é curto, isso é um fósforo, isso é um fogo fato, não traz nada, e as pessoas vão morrendo. Promove-se o tradicional sem saber o que é o tradicional. Eu vejo muitas vezes as senhoras que são levadas para aqui e para acolá. É a senhora que ainda faz como antigamente. Eu dizia-lhes muitas coisas sobre isso, e íamos perceber que andamos todos errados, e isso é uma tristeza que eu tenho dentro de mim. É, de certa forma, perceber que há muita coisa que vai desaparecer verdadeiramente. E, portanto, nos meus trabalhos, e tenho isso tudo documentado, um dia que está tudo documentado, um dia que alguém queira revisitar, por exemplo, nós estamos a perder a história dos nossos enchidos. É talvez aquilo que eu acho que o pão e os enchidos é o que me aflige mais, porque ou não há já saber fazer, as pessoas por isso simplesmente esqueceram, ou então o que se faz é um atalho. E nós gostamos de chouriço, e no limite gostamos de morcela, ou de uma moira, consoante o sítio onde estamos, tem nomes diferentes, mas há tanta riqueza, e nós... Por isso é que às vezes eu encanto-me e vou. Ainda agora estive no Algarve e comprei um bolo de tacho, não é? Um bolo de tacho, e as pessoas perguntam, mas Olga, primeiro, o que é um bolo de tacho, e porquê é que compraste um bolo de tacho e já comeste o bolo de tacho? Não, eu quase que o tenho lá como relíquia, porque eu quase que tenho pena de comer aquele desgraçado, porque eu sinto que aquilo tem uma história tão associada, e aquilo é um bolo feito com banha, azeite, farinha de milho, café, chocolate. E era um bolo de pobre, mas que feito nos dias de festa. Pois. Em que eles iam, neste caso, em que havia uma atividade comunitária, digamos assim. E é essa riqueza, porque eu não quero comer bolo de tacho todos os dias, mas eu quero saber que ele está lá. Porque senão, não é? É como nós temos a nossa família, e de repente alguém se esquece do avô, mas porquê é que nós nos vamos esquecer do avô da parte do pai? Ele era menos importante? E eu acho que isso a mim dói-me profundamente, porque eu sinto que há muita coisa que está a desaparecer. E, sobretudo, está a desaparecer uma coisa. E aí é preciso fazer um trabalho muito grande com as crianças, que é nós darmos educação, literacia alimentar, ensiná-los a provar. Esta coisa eu quando ouço uma criança a dizer odeio e não quero comer, odeio, que já ouço adultos, infelizmente, também dizer isso, não é? E eu digo, mas odeia o quê? Odeia o quê? Isto é comida. Alguém teve que pensar muito para chegar até aqui. Alguém morreu provavelmente porque comeu uma coisa destas e ela não estava no tempo certo e morreu porque apanhou qualquer coisa. E agora vai-me dizer que odeia. Portanto, nós estamos a perder a nossa disponibilidade para o sabor. E isso é uma coisa que é tormentosa, porque os miúdos gostam todos do mesmo. É verdade. E cada vez mais se nota isso. Exato, e por isso... Pegando aqui agora nas crianças e nos jovens, como é que se consegue promover neles, ou através de que meios se consegue promover neles, o gosto pela cozinha, o gosto pelo tempo que se está a cozinhar? Como é que, no dia-a-dia, juntando isso no nosso dia-a-dia, mas como é que se... Primeiro, eu acho que nós não precisamos de ser aqui líricos, nem acharmos que estamos aqui a viver uma realidade ideal. Sim, é escusado pensar que os miúdos durante a semana têm esse contacto com a realidade. Porque eles não podem, porque a pressão, eles têm que ir às atividades, eles têm que estar na escola, eles têm que ir à explicação, eles têm que estudar, eles têm que ir ao desporto, têm a catequese, têm os escuteiros, têm as línguas, coitados dos miúdos, não é? Mas têm que ter isso tudo. Resumindo, durante a semana temos que promover que as cantinas possam também ter uma outra lógica de funcionamento. E isso é muito fundamental, porque nós andamos aqui à prego. Eu acho muito interessante todo o discurso que existe à volta de muita coisa, e depois nós chegamos às escolas e valha-me Deus, não é? Valha-me Deus. Bom, e primeiro. Segundo, nós temos uma maneira de educar estas crianças. É os momentos em família que pode... Atenção, as crianças podem se interessar em querer estar a cozinhar ou não. Mas eu quando pergunto aos miúdos e lhes pergunto qual é o momento, qual é a recordação que vocês têm de ir ao restaurante X, Y e Z, e vamos dizer que é um restaurante que é de alta cozinha, eles dizem, professora, é a experiência. Professora, é a experiência. Professora, era um empratamento, era a beleza do prato, e estava lindo. Experiência. E eu,
Ok. Então e agora, vamos lá, a última Páscoa. Oh, professora, a última Páscoa. E aquele pão de ló que a minha avó faz, e o leite creme que a minha mãe faz, e não sei o quê, e depois o meu pai, e não sei o quê, e depois vai buscar. E eu digo assim, está explicado. Ou seja, o facto de nós sabermos que temos ali um espaço que é comum e que é de prazer comum, os miúdos podem até nem gostar de comer aquilo no seu dia-a-dia, mas naquele dia comem, não é? O arroz de cabidela. Não me passa pela cabeça de nenhum miúdo comer assim a papo seco um arroz de cabidela, é sangue da galinha, não é? Mas quase todos comem. Porquê? Porque foi uma coisa que era dos momentos de família. Exatamente. E os momentos de família, a cozinha não é senão a emoção. Seja a emoção, lá está, familiar. Seja a emoção comunitária. Há lá coisa melhor do que participar num festim da comunidade. Vamos todos ali para uma patuscada, não é? Há lá coisa melhor que nos dê segurança do que criar um vínculo com a divindade, ou com o santo, ou com o universo. A origem dos folares está aí. E nós sentimos um prazer enorme quando comemos um folar. Não percebemos, mas é exatamente porque a comida é uma forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. Porque, como disse Plutarco, nós não nos sentamos para comer. Nós sentamos para comer juntos. Muito bem, muito bem. Olha, Olga, eu quero lhe pedir também, já agora, que pode dar aos nossos ouvintes uma sugestão de leitura para abrir o apetite pela cozinha ou... Para graúdos para graúdos ou miúdos, o que entender. O que entenda melhor. Que nós estamos aqui, quem nos está a ouvir são os pais e os seus educantes. E os seus educantes. Bem, o que se pode... Olha, eu começo por uma coisa muito simples. Então vamos ser simples? Sim. Bora lá. É melhor. É melhor. Se tiverem um livrinho de receitas da avó em casa, peguem nele e vão ver as anotações e vão ver a forma como a avó escrevia e que até dizia, dava um pormenor, se era melhor assim, se era melhor assado, se era um bolo que era para fazer nos dias de festa ou se era, se era nos dias de jejum. E ouçam essa receita como um conto que a avó, que até pode já nem cá estar, vos está a contar. E assim a avó vai permanecer convosco e vocês depois vão passar essa receita à geração seguinte e por aí adiante. E um bocadinho da geração passada está sempre convosco. E esta forma, aliás, eu faço isso com os livros de cozinha, eu às vezes dou por mim, e aquilo para mim é leitura de prazer absoluto, ler uma receita como se fosse um conto. Os nossos livros antigamente não diziam 100 gramas de, 200 gramas de. Não. Era um punhado, uma mão cheia, mais do que... QB. É verdade. É interessantíssimo. Portanto, comecem por ler os livros de cozinha, as receitas de cozinha que as avós deixaram escritas. E depois, o último que eu comprei foi sobre uma raça bovina que esteve quase em extinção e que, como o Eurico sabe, eu gosto muito de raças bovinas, caprinas e ovinas, adoro as raças, é assim uma grande paixão, e comprei um livro sobre a raça garvonesa, feita por um indivíduo muito talentoso na fotografia e um admirador daquilo que é a sua cultura garvonesa, e por isso... interessarmos-nos pelo aquilo que comemos não é só pelas receitas, também pode ser pelos produtos, pelos animais e percebermos a relação que temos com eles e com a paisagem. E por isso sentirmos que a paisagem é nossa significa que temos que colocar nas receitas essa cor da paisagem. E essa cor da paisagem depois faz com que a comida nos encante. E se não nos encantar porque é pobre ou porque não tem sabor, nós logo arranjaremos maneira de lhe dar sabor. A hortelã, que aqui no Douro tem uma expressão tão grande, mas se fôssemos para as beiras e estivéssemos ali a falar no meio da serra, seria o serpolo, ou serpão, ou tomilho da serra, ou então os poejos no Alentejo, ou no Algarve, e portanto o sabor sempre a comandar esta demanda na resposta à pergunta que a fome nos faz todos os dias.
Não sei que mais complemento pode ser dado a esta mensagem final. Que sim, que nos quisesse resumir ou desafiar. Desafiar. Sim. Aproveitem para, dado que estamos a falar com pais e que têm os filhos, aproveitem para descobrir com eles, porque nós sabemos que hoje o tempo é muito curto para cozinhar, mas aproveitem os dias que têm e sobretudo os laços que podem criar com os vossos filhos, também através da cozinha, ensinando-lhes aquilo que pode ser não o melhor, mas às vezes o ótimo, evitando, aprendendo até a ler aquilo que é, a descodificar aquilo que são os produtos que temos à venda, a serem muito mais seletivos naquilo que compram para os filhos e para eles próprios, porque a verdade é que nós não falamos, mas a nossa doçaria está completamente destruída e em vias de extinção pelas ruas da amargura, exatamente porque nós deixámos de descodificar o sabor da boa doçaria e deixámos-nos convencer por esta coisa do açúcar, e por isso os pais têm aqui uma função muito importante, porque a escola, e eu e outros colegas procuramos fazer essa educação do gosto e nos programas que fazemos com municípios e etc, mas os pais serão sempre... Da mesma maneira que a minha mãe foi o berço do meu sabor, os pais serão sempre o guia no sabor que os filhos depois vão descobrir no futuro. E essas memórias que ficam podem depois até não se concretizar, mas pelo menos fica a certeza de que aquele sabor não se perde por desconhecimento, porque nós, com conhecimento, conseguimos sempre fazer escolhas esclarecidas. A maioria das pessoas escolhe pela ignorância, não é? Por pôr um véu, por dizer, isto é assim, sempre foi assim, não há mais alternativa. Não, nós temos que ser seletivos, procurar, pensar e olhar aquilo que temos à volta e escolher bem. Muito bem. Olga, foi um gosto imenso. O tempo voou. Olha, a nossa entrevista está a chegar ao fim. Tomara eu que tivesse mais duração, mas temos que terminar. Sim, e hoje estávamos para nos focar, acabamos por abordar o país todo, mas eu tenho uma mensagem para dar aos nossos ouvintes, que é: há uma autenticidade na gastronomia de Trás-os-Montes que nos remete de imediato para a sua paisagem e às suas gentes. Variada, colorida e muito saborosa. É o espelho da identidade da região. Assente nos ingredientes que a terra proporciona ao longo do ano, nas carnes das raças naturais da região, como a maronesa, a mirandesa ou a bízara, ou da caça. A mesa é farta e apela à degustação. Temos ainda os queijos, o fumeiro, as azeitonas, o azeite e os vinhos. Todos estes e muitos outros pratos típicos deverão ser saboreados tão lentamente quanto possível, em família, com os amigos, de preferência com vista para a natureza, aqui também ela, a rainha. Tivemos connosco no programa de Mãos Dadas Olga Cavaleiro, professora e investigadora na nossa rica e vasta gastronomia. E lembre-se, acompanhe nossos programas na Universidade FM e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e assim também contribuir para a melhoria da educação. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construir um mundo melhor.